Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez no canal da Molim. Eu sou a Vanessa e hoje nós vamos colorir um flamingo. Então tá aqui o desenho do meu flamingo. Eu passei o meu esboço original para essa folha, que ela é um pouco mais grossinha, ela tem 140 gramas e fica melhor para a gente colorir. E eu vou mostrar também os materiais que nós vamos usar. Então, nós vamos usar os lápis de cor Color Dream. Eu tenho aqui a caixinha com 36 cores, mas você pode usar o que você tiver em casa. Vou usar também as canetas hidrocor da linha Animal Planet. E vou usar também uma régua. Então, a régua que eu tenho aqui, ela tem 30 centímetros, mas você pode usar uma régua menor também. E eu já separei também aqui as minhas amostrinhas de cores para ficar mais fácil na hora de colorir. Então, aqui tá a amostrinha de cores dos lápis de cor. E aqui eu tenho a minha amostrinha de cores das canetinhas. Então, vamos começar a colorir o nosso flamingo. Bom, gente, o olho do flamingo, ele é um amarelinho bem clarinho, então eu selecionei aqui duas cores de amarelo para a gente começar a pintura. Vou mostrar aqui para vocês, eu selecionei esse amarelo aqui mais clarinho e esse amarelo intermediário. E talvez depois eu coloque um pouquinho desse outro tom, que é um verde amarelado. Vamos lá. Para fazer esses detalhes, é sempre bom a ponta tá bem fininha e eu uso sempre o meu apontador aqui da Molim. Ele tem duas opções de ponta, você pode ou deixar a ponta assim menorzinha ou fazer uma ponta mais longa. Mas para fazer esse tipo de detalhe, a ponta menorzinha já é o suficiente. Então, coloquei aqui o pretinho no olho, reservei um espaço aqui para o brilho. E vou continuar definindo os olhinhos do flamingo. Agora eu vou colocar um pouquinho de marrom. Vou colocar aqui um marrom claro. Olha como já ficou bonito. Então, nós fomos misturando várias cores para chegar nesse resultado. Vou voltar aqui com o meu pretinho para arrumar aqui, que tá um pouco tortinho esse pedacinho do desenho, então eu vou arrumar aqui a íris do flamingo. Vou pegar um marrom mais escuro para dar mais definição. Então, esse aqui, ele já tá bem apontadinho e eu vou usar ele para dar mais definição, contornar melhor aqui o olhinho do flamingo. Então, o olhinho do flamingo tá pronto. Agora eu vou colorir aqui essa pele que tem em volta do olho. E essa pele, ela tem um rosa bem clarinho. Então, vou pegar aqui esse tom de rosa claro e vou começar a pintar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer aqui em volta dessa pele para dar uma profundidade no desenho. Então, eu vou escolher aqui... Então, eu só vou usar aqui o vermelho mesmo para dar esse detalhe. Olha a diferença. E agora eu vou usar um marronzinho para refinar esses detalhes. E agora, eu vou começar a colorir aqui a cabecinha e o pescoço do flamingo. Vocês vão ver como o flamingo não é muito difícil de colorir. O bico é um pouco mais complicado, então vou selecionar aqui as cores. Então, eu selecionei aqui 3 cores. Eu selecionei um rosa mais clarinho, um vermelho um pouquinho mais alaranjado e um vermelho. Então, eu vou começar fazendo a base do flamingo com esse rosa mais clarinho.
Então, fiz aqui a base com aquele rosa bem clarinho e agora eu vou vir aqui com o vermelho mais alaranjado para começar a detalhar. E eu vou deixar ele bem apontadinho para a gente conseguir fazer bastante detalhes. Deixar com uma ponta bem fininha e agora eu vou começar a detalhar. Então, como eu já falei aqui pra vocês, pra fazer pintura com lápis de cor, a gente tem que ir construindo camadas. Então, não é uma coisa assim, se você quiser um desenho mais detalhado, é legal sempre fazer com calma, ir construindo e aproveitando todos os momentos que você tem enquanto você tá desenhando. E agora eu vou fazendo aqui, dando a impressão de peninhas, sempre prestando atenção na direção que essas peninhas crescem. Isso é muito importante caso você queira desenhar aves ou animais de forma mais realista, é sempre importante você prestar atenção na direção das penas ou então dos pelos. Então, eu tô fazendo, assim, alguns risquinhos para dar essa ideia de penas. Aí, vocês estão olhando, né, que eu tô sempre indo da direção, da onde nasce o bico para trás, que é como as peninhas do flamingo, elas nascem. Então, elas nascem daqui para trás, daqui para trás. E aí, conforme a gente for descendo aqui pro pescoço longo do flamingo, a gente vai também fazendo essa transição de direção aqui nas peninhas. Sempre lembrando, né, que é tudo bem orgânico, então você nunca vai fazer tudo muito reto, porque senão não vai ficar realista. A não ser que você queira fazer uma coisa bem estilizada também, né? Não tem regra. Mas se você quer atingir um desenho mais realista, é sempre importante prestar atenção na direção que as penas ou os pelos crescem. Eu sempre bato nessa tecla, porque é uma dúvida muito, muito comum e parece ser simples, mas não é. Você precisa treinar bastante o seu olho para conseguir enxergar esses detalhes. Mas também, depois que você acostuma a desenhar assim animais, é uma coisa depois que você vai fazendo naturalmente. Às vezes você já desenhou tantas aves, tantos animais, que você nem precisa mais ficar olhando tanto uma referência. Aqui embaixo você pode escurecer mais, porque vai ter uma sombra, né? Então, se você escurecer mais, colocar um pouquinho mais de contraste, fica até mais bonito. No desenho, apesar de esse desenho ele ser mais realista, é lógico que você pode brincar um pouco com as cores, brincar com os contrastes. Você pode, é um desenho, é uma ilustração, então você sempre pode e deve dar o seu toque. Então, de repente, você quer fazer mais contraste ainda nesse desenho, você pode fazer. A arte, ela tem que ser divertida, mesmo que você esteja fazendo algo realista, é muito interessante você dar o seu toque pessoal também. Olha como é que fica já diferente. Depois eu vou vir aqui com um vermelho um pouco mais forte também, pra dar uma escurecida ainda maior aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer também, depois que eu dou essa trabalhadinha nas penas, é ir puxando alguns risquinhos, sempre observando, né, como eu falei, a direção das peninhas, mas eu gosto bastante de ir puxando esses risquinhos, é um jeito que eu achei de incrementar um pouco a minha pintura de penas. Aqui perto do olho também tem um acúmulo de penas, então aqui a coloração fica mais forte e quando você escurece aqui, você dá uma sensação de volume também. Então, é uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar nos meus desenhos, é essa região aqui dos olhos. Também em volta,
por mais que na foto não esteja muito mais escuro aqui nas extremidades, eu gosto de escurecer para dar essa sensação de volume também. Parece que o desenho fica mais gordinho, mais fofinho. E é uma coisa que eu gosto sempre de fazer nos meus desenhos. Olha como também dá um contraste especial. Eu acho que fica bem mais bonito. Então, acho que é isso. Agora eu vou pegar uma cor um pouquinho mais escura. E nem vai ser aquela cor que eu mostrei pra vocês. Eu vou pegar esse tom aqui, que é um marrom mais avermelhado, e eu vou escurecer aqui somente em alguns pontos, porque eu quero um pouquinho mais de contraste. Porque depois eu vou fazer um fundo, vocês vão ver que eu vou fazer um fundo aqui no flamingo, pro flamingo, então eu quero já deixar esse contraste para ficar mais bonito. Se eu fosse deixar ele assim com o fundo branco, talvez eu nem colocaria, mas como eu vou fazer um fundo com a caneta hidrográfica, eu acho que vai ser interessante colocar um pouquinho mais de contraste aqui. Agora eu vou vir com o meu rosa claro e vou dar mais uma passadinha aqui em alguns pontos. Não em tudo, porque eu quero manter aqui essas partes mais claras. Então, vou colocar aqui um pouquinho em volta dos olhos, mais um pouquinho aqui embaixo, mais um pouquinho aqui nessa curvatura entre a cabecinha e o pescoço. Então, é isso. Então, essa parte aqui do flamingo, o olhinho, a cabeça e o pescoço estão prontas. E agora a gente vai pro bico. O bico do flamingo não é muito fácil fazer, ele tem muitos detalhes, mas é bem legal. Eu acho que vocês vão gostar. Então, vamos lá, vamos começar a fazer esse bico. Eu vou vir aqui com o meu lápis preto e eu vou eu já vou começar a definir aqui umas partes do bico, porque esse bico tem branco, bege, rosa e preto. Então, vamos deixar a câmera aqui mais próxima pra gente trabalhar no bico. Então, vou começar a definir aqui algumas partes do bico dele. É cheio de ranhuras esse bico. Lógico que eu não vou assim fazer perfeito, porque esse desenho tá pequenininho e são muitos detalhes, mas eu vou colocar alguns detalhes aqui para o nosso desenho ficar mais interessante. Então, tô definindo aqui algumas partes. É muito interessante depois, se vocês quiserem, dar uma pesquisadinha em como os flamingos usam o bico para se alimentar. É muito perfeito. Realmente, eles usam como um filtro. Aí, aqui a narina dele, eu acredito que seja, né? Eu não sou bióloga, eu sou curiosa. Mas, apesar de aqui ser branco, já vou deixar aqui definido. E, bom, vamos lá. Então, essa parte aqui do bico, ela é tipo uma cor gelo. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais nas sombras. Só que eu não vou fazer, eu tô dando uma contornadinha, mas eu não vou trabalhar com o preto. Eu vou vir aqui com o lápis prata, que eu gosto demais de usar lápis prata. E eu vou trabalhar nos detalhes, nas sombras. Então, vou deixar ele bem apontadinho, pra ponta ficar bem fininha. Olha o tamanho dessa ponta, gente. Agora eu fiz com o apontador, com a parte do apontador que faz uma ponta maior. Então, o que a gente vai fazer? Ele tem umas ranhuras aqui. Lembra que eu falei das ranhuras no vídeo da arara azul? Só que do flamingo é um pouquinho diferente. Não é bem uma ranhura, é como se fossem umas ruguinhas.
O bico dele aqui parece ser mais molinho, né? Eu não sei dizer. Se tiver alguém, algum biólogo, veterinário, algum especialista, conta aqui pra gente. Mas parece ser um pouco mais molinho. Depois eu vou pesquisar mais, vou ver se eu procuro algum vídeo que fale mais do bico dos flamingos. E aqui parecem ser umas ruguinhas. Então, venho aqui com o lápis prata, que já é o suficiente pra gente trabalhar nesses detalhes. Aqui é uma sombra maior, então não adianta eu tentar fazer com o lápis prata. Vou pegar esse cinza mais escuro e vou escurecer mais aqui. E agora eu vou vir com o preto para escurecer um pouquinho mais, porque é muito legal, dá bastante contraste no desenho. Quando eu comecei a desenhar, eu tinha medo de escurecer muito o desenho. E isso é algo que quando a gente começa a desenhar, começa a pintar, a gente tem medo de escurecer. Mas com a prática, esse medo vai desaparecendo. Então, essa parte aqui tá pronta. Agora eu vou vir para essa parte aqui, um pouquinho mais para baixo do bico do flamingo. E vamos começar a colocar os tons de rosa e laranja. Então, aqui eu vou fazer uma base do mesmo jeito que eu fiz aqui na cabecinha dele, com esse rosa mais clarinho. Olha como já vai ficando interessante, gente. Vai ficando muito bonito, né? Depois, se vocês fizerem esse desenho, uma pintura desse flamingo, usando os produtos da Molin, marca @Molin do Brasil pra gente ver. Então, eu já fiz aqui a base, eu vou vir com laranja. Eu vim com um laranja mais clarinho pra começar a deixar a cor mais parecida com o da referência. Agora, eu vou vir com o vermelho mais alaranjado para escurecer algumas partes do bico. Vou pegar aqui um amarelo bem clarinho para dar uma misturadinha aqui em alguns lugares. Eu gosto de misturar algumas outras cores e vou vir aqui com o meu lápis branco para dar uma misturadinha em tudo e uma suavizada também. Pronto. Acho que é isso. Ah, só vou colocar um pouquinho mais de laranja aqui. Pronto. Agora eu vou realmente começar a trabalhar nas áreas escuras, as áreas que são pretas do bico. Então, antes eu vou fazer uma base com o prata. Eu sempre gosto de fazer uma base com o prata antes de começar a escurecer totalmente, porque tem algumas áreas de luz e eu gosto de deixar essas áreas de luz com um pouco de prata para realçar. Então, aqui, pronto, já fiz a minha base e agora eu vou começar a ir realmente escurecendo algumas partes. Tem algumas partes que tem umas ranhuras, então tem umas partes mais altas que as outras. Então, as partes mais altas eu não vou preencher totalmente com o preto, eu vou preenchendo as partes que eu tô enxergando que tem uma depressão, uma profundidade. Uma dica também é quando vocês forem fazer um desenho realista, se vocês não estão acostumados a fazer assim desenhos com mais detalhes, desenha menor. Vocês viram que eu peguei um pedaço bem pequenininho de papel, porque se você não tá acostumado a fazer muitos detalhes, você pode cansar uma hora e desanimar. Então, se você começar assim com pedaços menores, você não precisa desenhar o animal inteiro, o bicho inteiro. Desenha uma parte, desenha a cabeça, desenha o olho, desenha o bico, vai treinando. E aí depois, quando você já estiver mais familiarizado com a técnica, assim, mais realista, com mais detalhes, você vai aumentando os seus desenhos. É uma dica. Eu comecei fazendo desenhos muito grandes
E hoje eu tenho feito desenhos menores, eu gosto mais porque eu consigo terminar mais rápido e eu acabo estudando mais. Então, uma dica minha é, começa com desenhos menores, não precisa desenhar o animal inteiro, desenha assim uma parte, desenha um rostinho, um olhinho. Aí depois, quando você já estiver mais familiarizado com a técnica, você começa a se planejar para fazer projetos maiores. Então, eu acho que é isso, gente, aqui no nosso flamingo. Vou afastar um pouquinho a câmera. Olha que bonito que ficou, eu amei. Olha como eu falei para vocês, como é pequeno esse pedacinho de papel. E agora eu vou fazer um fundo. Então, eu vou pensar aqui que cor de canetinha que eu vou usar para fazer o fundo. Então, como eu mostrei para vocês, para fazer o fundo, eu vou fazer alguma coisa divertida aqui com as canetas hidrocores. Então, eu vou usar aqui a minha régua da Molin para fazer alguns detalhes no fundo desse desenho. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer aqui alguns riscos bem aleatórios, sem me preocupar com a direção, para dar um fundo aqui mais colorido para o desenho. Então, eu vou usar aqui a minha canetinha hidrográfica azul da linha Animal Planet. Vamos ver o que vai sair. Então, tô fazendo aqui bem devagarinho e olha como vai ficando divertido, gente. Uma maneira de você fazer um desenho realista e depois dar um toque bem especial. Bom, pessoal, então ficou assim o desenho. Eu particularmente achei que ficou uma gracinha. Então, aos pouquinhos eu vou misturando mais os materiais. Eu tô indo aos pouquinhos, mas eu gostei do resultado. Então é isso. Se você gostou, curte, deixa um comentário aqui embaixo pra gente. Compartilha com seus amigos que gostam de desenhar, gostam de colorir, gostam de material de papelaria, material de escritório. E não deixa de conferir os outros vídeos aqui do canal da Molin. Tá tendo vários vídeos a semana toda com vários artistas. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!